Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. E olha, desde quando esse espaço começou a ser produzido aqui na Superi TV e também no YouTube, lá no mês de março de 2023, eu sempre pensei em trazer quem está ao meu lado neste exato momento para poder conhecer não só a profissional, mas principalmente a história de quem faz história na nutrologia aqui de Governador Valadares. Claro que eu falo dela, a doutora Ana Carolina Rocha Monte Alto, que me dá a honra inenarrável da sua presença aqui no Resenha Cast. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber, você sabe disso. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário de quem for nos acompanhar. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui também. Tamo junto, doutora Ana. E em relação à sua atuação dentro da nutrologia, a nutrologia te escolheu ou você escolheu ela para sua vida? Na verdade, a nutrologia me escolheu, sabe? É muito difícil. Quando eu comecei a graduação de medicina, na realidade, na grade curricular, na época em que eu cursei a medicina, não existia nutrologia. Sim. Então, a gente não tinha muita oportunidade de ter contato com essa especialidade médica, né? E foi pela minha história como paciente que a nutrologia surgiu na minha vida, né? Então, na realidade, mesmo como acadêmica de medicina, eu tinha uma saúde muito ruim, passava por diversos profissionais, né? E, na realidade, a transformação da minha vida, da minha saúde, veio quando eu tive a oportunidade de me consultar pela primeira vez com uma nutróloga e entender todo aquele universo, né? Porque, claro, até como acadêmica, quando eu peguei a prescrição, eu quis entender um pouco do que ela estava me propondo e era tudo muito diferente para mim, né? O modelo de prescrição, o que era prescrito, suplementação, vitaminas, enfim. Eu não tinha nenhum tipo de contato com aquilo na faculdade, isso não é valorizado. Hoje em dia eu acho que as coisas estão mudando um pouco, mas isso na minha época não era tão valorizado. E a gente saía muitas vezes da faculdade sem escutar a respeito da importância da suplementação, da importância de fazer esse tipo de avaliação e de ter esse link com os estados, com as doenças, né? Com o estado nutricional do paciente como um fator de risco para o processo de adoecimento. E no momento que eu me propus a fazer tudo aquilo, a aderir ao que ela estava me propondo, realmente foi uma transformação muito grande na minha saúde, né? Meu físico mudou, minha qualidade de vida mudou. Eu já tinha diagnóstico de algumas doenças que entraram em remissão com esse cuidado da nutrologia, da medicina integrativa, né? Então foi muito bacana e eu falo que a nutrologia me escolheu por isso. Feito todo esse preâmbulo dentro da sua explanação, eu posso afirmar que existe uma Ana Carolina antes da nutrologia e depois da nutrologia? Sem sombra de dúvida, com certeza. E na sua visão, como você mesma disse, no primeiro contato que você teve, sendo paciente com uma nutróloga, você já meio que abriu os seus olhos em relação a importância e o quão benéfica é a questão da nutrologia para a vida do ser humano. Por que você acha que saltou os seus olhos a nutrologia? Na verdade, é uma proposta, é uma perspectiva sobre o cuidado com a saúde muito diferente, né? Na realidade, foi a primeira vez que eu tive contato com uma proposta de cuidado com a saúde, porque, no geral, a medicina mais tradicional, né, ela cuida da doença. Então, é como se o médico dependesse de um diagnóstico para ele fazer uma intervenção, né? E a nutrologia vem com uma outra proposta. Ela vem com um cuidado à saúde, ela vem com um cuidado de saúde preventiva, né? A gente tem uma frase dentro desses profissionais assim, né, que praticam a nutrologia, a medicina integrativa, que é que o corpo, com a fisiologia, que é os mecanismos mesmos de funcionamento do corpo, a fisiologia otimizada faz com que o organismo desenvolva um processo de autocura. Então, uma pessoa que tem um organismo em equilíbrio, né, saudável, homeostático, ele não adoece, né? E quando a gente aborda também essa homeostase num contexto de doença, a gente vem como um adjuvante ali no tratamento da doença também, ao lado da medicina ao lado da medicina tradicional. Né? Então, na verdade, não são... As pessoas têm muito essa impressão, né? Que uma coisa é conflitante com a outra. Elas não são conflitantes
E elas juntas, inclusive, elas têm um resultado excelente, excepcional no tratamento das doenças. E eu acho mais interessante na sua história de vida e também na sua história de vida como profissional, que é muito lindo quando você vê que algo que você teve contato pela primeira vez já mexeu contigo em relação à questão da sua primeira consulta como paciente com uma nutróloga. E hoje você transforma vidas com a nutrologia, sendo que a sua vida foi mudada por conta da nutrologia. Sim. Como é que é isso na sua cabeça? É maravilhoso, maravilhoso. Eu me vejo em muito paciente, sabe? Eu me vejo em muito paciente. Uma coisa que acontecia comigo é que eu sentia muitas vezes que eu não tinha as minhas queixas valorizadas, né? Porque, como eu te falei, e isso não é uma crítica ao médico, claro, tá? Isso é uma crítica à forma como a medicina é ensinada na faculdade hoje. O médico, se ele não tiver um diagnóstico ali, é como se ele não tivesse uma autorização para fazer nenhum tipo de intervenção. E, às vezes, o paciente não tem um diagnóstico de doença, mas já existe uma disfunção, já existe uma alteração que vai levar para um processo de adoecimento. Sim. E a nutrologia me permitiu entender mais sobre essa fisiologia e como diagnosticar essas disfunções e saber orientar o processo de melhora de qualidade de vida do meu paciente, mesmo fora de um contexto de doença, promovendo mais saúde para ele, né? Então, eu sentia muitas vezes, e eu recebo muita gente dessa forma, que fala, Carol, ninguém nunca me falou que isso acontecia dessa forma, ninguém nunca me deu uma alternativa para isso, ninguém nunca me falou que essas alterações existiam, né? E então, a gente fala que dentro da medicina integrativa, da nutrologia, a gente tem, às vezes, não um diagnóstico nosológico, que é aquele diagnóstico da doença, com CID, com código, mas diagnósticos funcionais, diagnósticos de alterações que já existem, que vão levar para o processo de adoecimento, mas que não necessariamente já são uma doença, né? Por exemplo, uma resistência insulínica que vai levar no futuro para uma diabetes, que vai levar no futuro para uma síndrome dos ovários policísticos, para uma obesidade, né? Não é ainda uma doença, mas já é uma disfunção que gera sintomas e que tem que ser abordada, né? E em relação à questão da sua função e do seu trabalho como nutróloga, mediante toda essa sua história de inserção na nutrologia e o quanto que a nutrologia mudou a sua vida, e como nós dissemos agora há pouco, né? Hoje você muda histórias de vida através da nutrologia. Toda vez que a gente fala sobre nutrologia aqui em Governador Valadares, automaticamente vem o seu nome. Como é isso para você ser uma das referências, ou a referência na questão da nutrologia aqui em Governador Valadares, mediante toda a sua história de envolvimento com a nutrologia? Uma pessoa que teve contato como paciente, gostou, é nutróloga, transforma vidas e hoje tira a vida como uma das grandes referências dessa área aqui em Valadares. É muito gratificante, muito gratificante. Assim, a evolução, a minha evolução assim, profissional me surpreendeu. E quando eu decidi voltar para Valadares, inicialmente eu tinha uma ideia um pouco diferente sobre onde eu queria me estabelecer. Foi muito bom. Hoje eu percebo que essa escolha foi muito positiva, porque realmente precisava, né? Precisava de mais pessoas aqui com esse olhar, com essa visão, né? E eu sinto que eu tenho podido ajudar pessoas aqui, né? Pessoas que eu conheço, amigos, familiares, enfim, e a cidade me recebeu muito bem nesse aspecto profissional, né? Então, assim, estou muito feliz de estar atuando aqui e das coisas terem tomado essa proporção, né? É muito bom. E sobre a questão do mundo atual relacionado à questão da atividade física. E por que eu estou entrando nesse nicho? Porque nós sabemos que a nutrologia é algo extremamente importante, mas que imagino, e aí como leigo, tá? Você pode falar com muito mais propriedade do que eu. Também envolve em todo o sistema saudável que uma pessoa pode ter na sua vida, a questão da prática de atividade física. E muitas pessoas, doutora, nós vivemos em bolhas, né? Seja na bolha familiar, na bolha profissional, na bolha de amizade. Muitas pessoas veem ainda a atividade física, e aí independentemente de qual seja, não como um inimigo, mas algo que às vezes não é tão benéfico, não seria tão benéfico para a sua vida. Eu, por exemplo, vou te dar um testemunho.
É inimaginável na minha cabeça alguém não praticar nenhuma atividade física nos dias de hoje. Nem que seja uma caminhada, nem que seja uma caminhada no parque, na praça em frente à casa. Onde eu quero chegar com tudo isso? O quanto que a nutrologia está alinhada com a prática de atividade física? 100%. 100%. Hoje, como profissional que tem essa abordagem de cuidado preventivo com a saúde, eu não posso deixar de abordar a atividade física Sim. com o meu paciente, porque é um dos pilares, né? É um dos pilares da saúde, é um fator de risco. Paciente sedentário, mesmo fora de um contexto de obesidade, porque a gente pensa no obeso, quando a gente fala que sedentarismo é fator de risco para alguma coisa, a pessoa acha que isso está necessariamente linkado a, por exemplo, a obesidade. E não, o sedentarismo em si, ele é um fator independente para adoecimento, né? Para o desenvolvimento de doenças crônicas. Então, é assim, sem sombra de dúvida, numa consulta de nutrologia, isso será abordado, né? De forma inegociável. Então, a atividade física é um dos pilares da saúde, extremamente necessário para quem quer prevenir doença. Eu acho que as pessoas hoje, elas superestimam muitas coisas, né? Então, tem muitos temas que são tabus quando a gente fala de doenças crônicas. Então, superestimam, por exemplo, hormônios e ninguém está cuidando da alimentação e da atividade física, Sim. né? Então, assim, muita atenção é dada para algumas áreas e poucas coisas são faladas com relação à atividade física, a bons hábitos alimentares, a manejo do estresse, né, a um sono de qualidade, que são pilares inegociáveis de saúde e estão ligados à prevenção de doença. Sobre a alimentação, que está linkado com a nutrologia, com a atividade física, e eu costumo dizer, e quando sempre eu vejo alguém, independentemente da prática de atividade física que a pessoa exerce, seja musculação, seja crossfit, corrida, enfim, eu percebo, doutora, que as pessoas renegam muito a questão do alimento. E eu vejo muitos coaches, muitos profissionais de educação física, e até mesmo nutrólogos ou nutricionistas, enfim, sempre com aquela questão, né? Comer comida de verdade. Perfeito. O quanto que a alimentação ela é tão fundamental para o nosso sistema, não pensando apenas na questão estética, mas principalmente para a nossa saúde. Perfeito. Então, os nutrientes que a gente precisa, né, para todos os processos do nosso organismo funcionar, Sim. eles provêm da alimentação, né? Então, ter uma alimentação saudável, diversificada, né? A gente fala do prato colorido, de comer comida de verdade. Isso é fundamental, porque é a sua fonte, Sim. principalmente para quem não suplementa, né? É a sua fonte, é da onde você vai extrair os micronutrientes que estão envolvidos em todos os processos metabólicos do seu corpo. Então, para você ter saúde, você precisa disso, né? E quando a gente vai para uma alimentação rica em industrializado, uma monotonia alimentar, você não consegue ter nutrientes, você consegue ter macronutriente, proteína, gordura e carboidrato. Tá? Que tem sim suas funções, mas os micronutrientes, vitaminas, minerais e etc., que são importantíssimos, você não vai conseguir nesse tipo de alimentação, né? Então, e hoje em dia ainda tem algumas coisas que dificultam, porque o solo está mais pobre, então mesmo os alimentos naturais muitas vezes não têm aquele valor nutricional que tinha antigamente, né? Exato. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita com ovo de granja, mostrando como era o ovo da galinha antigamente, o valor nutricional do ovo de hoje. Nem de perto é a mesma coisa, né? Então, assim, já com uma alimentação diversificada, uma alimentação baseada em produtos naturais, a gente já não consegue, muitas vezes, ter as nossas carências nutricionais supridas, né? Ter as nossas demandas nutricionais supridas. Quem dirá com monotonia alimentar, comendo sempre a mesma coisa, sem diversificar, ou então se entupindo de produto industrializado que a gente chama de caloria vazia, que tem caloria, mas não tem micronutriente, né? Não te nutre de fato. Quanto que a nutrologia vem sendo valorizada nos dias atuais? Por que eu faço essa indagação? E aí, voltando na questão das bolhas, né? Há 3, 4, 5, 6, 7 anos atrás, vou ser bem sincero, eu não ouvia falar em nutrologia, não ouvia falar em nutrólogo. Claro que eu sempre ouvia falar em profissional de educação física, nutricionista, mas olha que interessante. E eu estou te falando do fundo do meu coração. A partir do momento que eu te conheci, lá no ano passado, que eu fui entender e, acima de tudo, conhecer a nutrologia. E hoje, com o passar do tempo, eu vejo que a nutrologia é muito mais falada. As pessoas comentam, as pessoas possuem nutrólogos que elas vão para poder consultar. O quanto que, na sua visão, que está totalmente inserida nesse universo, você vê
que a nutrologia tem sido, e vocês, nutrólogos, têm sido valorizados? As coisas estão mudando muito, né? Assim como você, eu estava dentro de uma faculdade de medicina e eu nunca tinha escutado falar sobre nutrologia, né? E a primeira vez que eu escutei também foi num contexto muito diferente, porque foi num contexto de atuação do nutrólogo dentro do hospital com prática de nutrição parenteral ou enteral, que é aquele paciente que não tem via de alimentação, né? A gente faz alimentação por sonda ou parenteral. Geralmente, hoje é preconizado que o nutrólogo faça esse tipo de prescrição. Então, foi nesse contexto, né? A nutrologia mais clínica, esportiva, eu não tinha contato com isso, né? E eu acho que por muito tempo, justamente por isso não ser falado na graduação, né? A gente não ter oportunidade de contato com isso, que hoje eu percebo que está mudando, né? Nas próprias universidades aqui da cidade, me parece que já existe essa grade dentro ali, né? Do que eles estudam, enfim. Então, hoje as oportunidades são um pouco diferentes. Mas a parte clínica esportiva eu não tinha nenhum tipo de contato, né? E justamente por esse desconhecimento, eu acredito que por muito tempo houve uma resistência dos outros profissionais, né, e da comunidade em aceitar, em tentar conhecer a especialidade. Muitos estigmas existiram, muita coisa equivocada foi falada a respeito, né? Mas hoje está mudando muito. Hoje as pessoas conhecem, hoje as pessoas procuram. Eu tenho tido a oportunidade, e como profissional, assim, eu me sinto agraciada com isso, de atender muitos colegas. Então, eu tenho percebido como as coisas estão mudando nesse sentido para o nutrólogo, né? E eu vejo da ótica também, desculpa te interromper. Fique à vontade, a casa eu vejo da ótica também da medicina integrativa, porque como eu agreguei essa especialidade, né, a nutrologia foi uma porta de entrada e depois veio a medicina integrativa, né, que é uma visão ainda mais ampla da saúde. Eu não consigo mais separar a ótica assim, pelo qual eu percebo essas coisas. Então, tanto para a medicina integrativa quanto para a nutrologia, eu vejo que isso está sendo muito bem aceito. E algo que você pensou aí na sua última explanação que me chamou a atenção e gostaria de saber. Qual é a maior bobagem ou qual é o maior mito que as pessoas têm na cabeça ou até mesmo falam sobre a questão da nutrologia e que é preciso sempre ser desmistificado para que aquela famosa frase não venha, né? Uma mentira contada várias vezes acaba virando uma verdade. Qual o maior mito relacionado à nutrologia? Tá, hoje o que eu percebo muito, vou ser muito franca, que muitas pessoas associam o nutrólogo à pessoa que faz prescrição de recursos ergogênicos para quem quer performance e resultado estético na academia. E não tem nada a ver com isso, né? E não tem nada a ver. Eu vou te ser muito sincero, que dentro da nutrologia mesmo, da minha formação clássica em nutrologia, pouquíssimo eu vi sobre isso, inclusive. Né? Poucas abordagens existiram sobre isso. Talvez dentro mais da nutrologia direcionada para o esporte, dentro de um contexto de performance, né? Do atleta. Mas a nutrologia, ela é uma especialidade que está ligada ao tratamento de todas as condições que se associam com um comprometimento do estado nutricional. Sim. Então, transtornos alimentares, né? A própria obesidade, o tratamento da obesidade. Tem, sim, o acompanhamento do paciente que quer performance, né? Que quer a hipertrofia, sim, mas não da forma como as pessoas julgam ser, né? E vem a medicina integrativa depois como complementar disso aí, de um cuidado mais integral com a saúde. E aí a gente abrange, entendendo que para prevenir doenças, a gente precisa estar com equilíbrio hormonal, com equilíbrio com relação as nossas carências nutricionais. Vem depois a medicina integrativa, né, já com essa perspectiva de que para a gente não adoecer, né, para a gente prevenir doenças, a gente precisa estar com o organismo equilibrado, homeostático, a possibilidade de se investigar fatores de risco, claro, de triar perfil hormonal do paciente, né, de triar as carências nutricionais do paciente, entendendo que tanto as carências nutricionais como os desequilíbrios hormonais, eles levam para um contexto de adoecimento. Então, vem a integrativa depois, na minha vida, com esse cuidado, sim, esse olhar mais amplo ainda, e a gente
se preocupa com isso para gerar longevidade, para gerar qualidade de vida, prevenção de doença para os nossos pacientes. Qual é o grande sonho da doutora Ana Carolina Rocha Monte Alto dentro da nutrologia, exercendo a função de nutróloga? Que todo esse conhecimento da nutrologia a respeito do estado nutricional e de como isso pode se correlacionar com doenças, seja difundido, né? E que os outros profissionais de outras especialidades comecem a aplicar isso também, né? Porque, como eu te falei, quando a gente une as duas coisas, né, o resultado é ainda melhor. Sim. Então, assim, eu já tive a oportunidade de sentar com alguns colegas que inicialmente tinham uma especialidade médica, por exemplo, cardiologia, fizeram uma formação em nutrologia, fizeram uma formação em medicina integrativa e hoje unem os dois tipos de conhecimento para abordar o paciente deles com um resultado muito superior, né? Então, que isso venha realmente para o conhecimento dos colegas e que a gente consiga trabalhar juntos, né? Promovendo saúde para os nossos pacientes, porque quem ganha com isso é, de fato, só o paciente. Nutrologia para pessoas mais velhas, ali acima de 50, 60. O quão fundamental e importante ela é para esse grupo de pessoas? Muito importante, até porque com o próprio envelhecimento, né, existe uma tendência de se estabelecer várias condições ali de saúde. O próprio processo de envelhecimento está muitas vezes associado com uma redução do apetite, da sede do idoso, né? Então, ele come menos, ele ingere menos líquido, às vezes cursa com alguma carência nutricional, né? Pela própria redução da ingestão ali de alimento, um processo de desidratação. Às vezes, a vida social acaba diminuindo, ele fica mais restrito ali ao lar mesmo, e isso pode acabar acarretando com situações, por exemplo, desenvolvimento de uma sarcopenia pela própria inatividade física, né, que define, a gente fala que hoje o músculo, ele é um órgão endócrino, ele libera substâncias que são fundamentais para a manutenção da nossa saúde. Então, o músculo não é só estética, né, e às vezes o idoso, por essa cultura nossa de que o idoso ele vai ficar mais mesmo restrito à casa, né? Não vai sair muito, não se fala muito da prática de atividade física e da importância disso para o idoso. Ele acaba desenvolvendo quadros de sarcopenia e de carências nutricionais importantes que vão acometer em quadros neurológicos, que vão piorar o prognóstico dele de saúde, né? Como eu estava te falando, o músculo ele é um órgão endócrino que libera substâncias que são fundamentais para a manutenção da nossa saúde, e ele é autonomia para a gente lá na frente, né? Então, até para que a pessoa consiga fazer todas as atividades do dia a dia dela, corriqueira, sozinha, né? Com independência, ela precisa ter essa massa muscular. E o nutrólogo, como ele tria, ele acompanha a composição corporal, ele acompanha o estado nutricional. A gente tem se deparado com muitas alterações nessa fase da vida e a gente tem possibilidade de intervir melhorando isso aí, melhorando o prognóstico, melhorando a qualidade de vida dessa pessoa. Em relação à figura Ana Carolina Rocha Monte Alto, quando eu te vejo, claramente dá para ver nos seus olhos o quanto que a nutrologia é importante na sua vida, muito por conta de como a gente falou lá no início do nosso bate-papo. Ela mudou a sua trajetória de vida, mudou a sua história. E é muito interessante quando você vê um profissional que tem, de fato, amor pelo que faz. E sobre a palavra amor, quando eu te vejo, eu lembro do senhor Fausto Perim e da dona Mônica. O quanto que eles são importantes na construção, não da doutora Ana Carolina, e sim da mulher Ana Carolina. São fundamentais, né? São quem sempre esteve ali do meu lado, me incentivando, enfim, gerando em mim essa confiança para seguir o caminho que eu achava que eu devia trilhar, né? Porque até a escolha pela nutrologia, voltando para a parte profissional, não foi fácil, né? Como eu te falei, a nutrologia me escolheu, mas existiu um sofrimento interno ali para que eu batesse o martelo dessa escolha, né? E quem gerou em mim essa confiança, né? Quem pôde, enfim, prover todos os recursos para eu estudar, né? Quem alimentou ali minha autoconfiança, minha autoestima, para que eu pudesse fazer essa escolha segura, né? Foram eles. Então,
eles têm uma grande parcela de culpa aí em tudo que aconteceu de lá para cá. E sobre a figura do seu pai, quando a gente fala, e quem conhece o Governador Valadares, e principalmente mora aqui, sabe que é uma cidade que depende fundamentalmente do comércio. Perfeito. Ou seja, dos empreendimentos e, consequentemente, da ação dos milhares de empresários que existem na nossa cidade. E quando a gente pensa em empreendedorismo e grandes empresários e empresárias de Valadares, o nome do seu pai sempre é lembrado, sempre é citado pela magnitude, pela grandeza do empreendimento que ele comanda já há vários anos. Uhum. Como é isso para você, ter um pai que é sinônimo de sucesso, caráter ilibado e tão conceituado pela sociedade de Valadares? É maravilhoso. Para mim é um orgulho, assim, quando a pessoa me identifica como filha você dele. É filha do Fausto! Exatamente. Aqui acontece muito isso, né? Mas nossa, sou uma admiradora, assim, da história, enfim, da pessoa do meu pai. Ele realmente, assim, é conhecido por tudo que ele fez dentro do empreendimento dele, a integridade dele como pessoa. E isso teve um impacto maravilhoso na minha vida, né? Porque eu me espelhava em tudo isso que eu via nele, né? E na minha escolha profissional também. Porque, na realidade, meu pai, além de um empresário, né, de sucesso, que foi professor muitos anos de faculdade ali no curso de administração, que tem advogado também. Lá em casa a gente reúne assim, sabe? Várias profissões. No geral, todo mundo é formado lá em direito. É a regra lá de casa. Só eu que saí pouquinho Só você que saiu da casinha. Da casinha, exato. Mas ele é uma referência para mim nesse sentido, né? Como homem íntegro, essa referência, né, de integridade. Todo mundo fala aí, tem sempre essa palavra para dizer do meu pai, né? Dentro da atuação dele como gestor, eu me espelho demais, né? Então, hoje, eu falo, gente, tudo aconteceu muito rápido na minha caminhada profissional e eu me deparei sozinha ali, né? Iniciando a minha vida profissional, abrindo consultório. E se não fosse toda a bagagem de conhecimento que eu já tinha, que eu trazia de casa, um pouco pela oportunidade de ver o meu pai atuando como gestor, as coisas não teriam andado como elas andaram, né? Então, assim, foi maravilhoso ter ele como espelho nesse sentido. E também voltando para a nutrologia de novo, dentro da minha escolha profissional, um pouco do que me fez... de quem me fez buscar e experimentar a nutrologia foi o meu pai, tá? Porque ele já era paciente de nutrólogo na época em que eu me consultei e escutei falar da nutrologia pela primeira vez, e ele me impactou, eu falo que ele me converteu pelos resultados que ele teve na saúde dele. Então, meu pai também foi uma pessoa que teve a vida transformada pela atuação, pela abordagem da nutrologia ali, como quem fazia já acompanhamento. Então, hoje meu pai é atleta, corre meia maratona, está se preparando para uma maratona, né? E ver a transformação na vida dele, né? Depois que ele iniciou esse acompanhamento na nutrologia, também foi o que me fez buscar esse caminho. Falei de duas pessoas que mexem com você. E tem uma outra que eu tenho certeza que mexe muito na vida da doutora Ana, que é o tal de Felipe. O quanto que ele é importante para você? Esse mexe demais, né? Felipe é muito importante para mim, muito importante para mim. Também, como os meus pais, como eu te disse, ele alimenta muito essa questão, né, de afirmar meu potencial, enfim, de estar junto comigo, sonha os mesmos sonhos que eu, né? Então, hoje, a gente está se preparando para se juntar dentro de um empreendimento em que a gente possa atuar em conjunto, né? Porque eu tenho essa paixão pela medicina, ele também, né? Então, assim, hoje é meu companheiro e um grande incentivador. Ana, a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. E o mais interessante é que se a gente pegar as nossas semanas aqui na Terra, elas são livros. Ou a gente escreve páginas de um livro de uma semana. Exemplo. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, tudo certo no trabalho, na vida pessoal, enfim.
Vem a terça e acaba sendo um furacão de coisas para resolver, vários pepinos a serem resolvidos, enfim. A quarta, às vezes, vai ser a continuação da terça. E aí vem a quinta, mais próximo do sábado e do domingo, e dá uma aliviada juntamente ali com a sexta-feira. São assim os nossos dias. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Tá, o momento mais difícil da minha vida foi quando eu me vi com a minha saúde muito debilitada, né, e com a minha qualidade de vida muito comprometida. Então, até voltando um pouquinho para a minha história, assim, eu me vi em determinado momento da minha vida com vários diagnósticos, assim, de doenças, né? Alguns que hoje eu digo que são diagnósticos que eu faria para mim mesma na época, mas que não foram diagnosticados, né? Então, eu realmente tinha uma saúde muito debilitada. Eu me vi em um determinado momento ali obesa, né? Com depressão, com algumas outras doenças. Eu tenho uma doença autoimune da tireoide, então com tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune, investigando uma segunda doença autoimune que era o lúpus, né? Com lipedema, sim, que hoje é uma condição aí que por muito tempo foi subdiagnosticada e hoje, graças a Deus, isso está vindo muito à tona aí na mídia, as pessoas estão falando muito de lipedema e era uma condição que eu tinha que também sofrer na época, sim, né? Um quadro de enxaqueca, polimedicada, então para isso tudo eu tomava hormônio tiroidiano, eu tomava anticonvulsivante para prevenir crises de enxaqueca, né? Eu me sentia muito mal com relação ao humor, então eu tinha um humor extremamente melancólico, desmotivado, não tinha vontade de fazer as coisas, me sentia muito cansada, além da própria desmotivação. Existia uma falta de energia orgânica, claro, mesmo, né? Sentia muitas dores, estava acima do peso, né? E passei por diversos profissionais nessa época, né? Endocrinologista, neurologista, e que tentaram me ajudar, né? Mais uma vez, quando eu falo da medicina integrativa e da abordagem dela e como transformou minha vida, isso não é exatamente uma crítica à medicina tradicional. Eu sei que eles me ofereceram o melhor que eles tinham para me proporcionar, mas que naquele momento não surtiu o efeito que precisava, né? E outras coisas precisavam ser vistas que não estavam sendo vistas. O próprio estilo de vida, sim, né? Que não era abordado. Então, tem muita coisa que hoje, estudando, as pessoas às vezes chamam a nutrologia ou a medicina integrativa de alternativa. E hoje, estudando, eu falo, gente, não tem nada de alternativa. As evidências estão aqui para quem quiser ver, né? E hoje, estudando, eu vejo como os meus hábitos me levaram a esse processo de adoecimento e eles não eram muitas vezes abordados, sim, né? E o problema é que muitas vezes a proposta da medicina mais cartesiana, mais tradicional, é paliar um sintoma, mas ela não trata o que levou ao processo de adoecimento. Sim. Então, aquilo ali muitas vezes se perpetua, né? Você tem um alívio ali, talvez, do sintoma, mas o processo de adoecimento continua a acontecer. E eu me vi nessa condição de saúde. Eu falei, não é possível que isso está certo, eu não aceito isso, né? Com relação à própria doença autoimune, o que eu escutava é assim mesmo, nós vamos esperar o seu corpo, né? Porque a doença autoimune, o corpo passa a atacar uma estrutura que é própria, né? E gera, às vezes, um processo degenerativo ali daquela estrutura. Então, vamos esperar o seu corpo atacar a sua glândula até que ela entre em fadiga. E quando ela estiver, de fato, ali, não estiver dando conta mais de produzir os hormônios, a gente entra com a suplementação do hormônio tireoidiano. E eu não conseguia aceitar aquilo, né? E não conseguia aceitar que tudo que eu sentia, que aquela cansaço, que aquela fadiga, que aquilo estava normal. Sim. Numa menina de 18 anos de idade, né? Então, eu acho que esse foi o pior momento e esse também foi um grande insight. Esse também foi o meu trampolim para a mudança, porque eu não conseguia aceitar aquelas condições, né? E foi um momento ruim, mas que me trouxe uma experiência muito boa para aplicar hoje o meu conhecimento técnico dentro da minha área de atuação, porque eu brinco muitas vezes dentro do consultório, eu falo, gente, eu tenho um conhecimento técnico por estudar isso aqui, mas eu tenho um conhecimento de causa, né? Eu tenho um conhecimento de causa por ter vivido isso. Sim. Então, isso me permitiu entender e valorizar muita queixa que eu escuto no consultório, sim, sabe? Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida?
Nossa, tiveram muitos. Graças a Deus. Como é bom ver isso, que bacana. Tiveram muitos. Eu acho que, assim, todos os momentos, assim, da vida, todas as oportunidades que a gente tem de estar ali cercado de família, de amigo, enfim, né? É digno de ser reconhecido como um momento maravilhoso, exatamente. Mas tem alguns momentos que são marcantes, né? Acho que o nascimento da minha irmã... Oh, gracinha! Você acredita? Minha irmã é uma bênção, né, na nossa vida. Eu pedia para os meus pais muito uma irmã, e eu lembro que quando ela nasceu, eu fiquei feliz demais. Nossa, então, assim, o nascimento da minha irmã e toda a oportunidade que eu tenho de encontrá-la hoje, a gente não mora mais perto, sim, né? Mas eu atendo, e foi uma outra coincidência do destino, Deus prepara muitas coisas. Sim. Hoje eu atendo em Belo Horizonte. E ela mora lá. E por uma coincidência, o escritório, a minha irmã é advogada, como eu te falei, na minha casa é uma regra, todo mundo fazer direito. Só você que saiu da regra. Eu atendo hoje, por um convite de 2 colegas queridos lá de Belo Horizonte, eu atendo hoje numa clínica que é ao lado do escritório dela, né? É Deus, é a vida. Então, o nascimento dela e todas as oportunidades que eu tenho de encontrá-la são muito bons, né? Conhecer o Felipe, o momento do meu noivado, o momento da minha formatura, né? Teve um outro momento muito especial para minha família também, que foi as bodas dos meus pais. Então, assim, eu acho que muitos momentos, sabe? E é engraçado porque, fazendo uma reflexão sobre a vida, esses momentos geralmente nunca estão ligados a lugares ou a coisas, né? Sempre as pessoas. Então, que a gente tenha saúde, qualidade de vida para usufruir disso tudo com quem a gente ama, né? Desses momentos todos maravilhosos da vida. Quem é Ana Carolina Rocha Monte Alto? Que pergunta difícil. Tão simples a pergunta. Brincadeira. Eu acho que uma das referências assim, que a gente tende a fazer e que eu faço, né, com muita satisfação é justamente o nosso parentesco ali, né? As nossas referências familiares. Então, filha de Fausto, Perinde, Mônica Rocha, irmã da Ana Luísa, uma apaixonada pela medicina, que teve a vida transformada pela medicina integrativa, e que hoje atua com isso, com muita felicidade, né, se realizando nos resultados do paciente mesmo, tá? Como se fosse eu me vejo ali em cada pessoa. Então, isso me realiza, minha profissão me realiza, né? Cristã. Então, minha fé também é um dos valores, assim, né? Uma das referências na minha vida. Deixa eu ver o que mais que eu diria a meu respeito. Apaixonada por esporte, por animais, né? Mãe de pet. Mãe de pet. Mãe de pet com um pezinho lá na Luísa Mel, sabe? Meu Deus, não, aí é mesmo. Protetora. Protetora, que saía catando tudo quanto é animal na rua. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Ok? Perfeito. Fausto Perim. Que difícil essa, né? Você lançou assim. Mas é minha maior referência. Mônica. Cuidado. Ana Luísa. Amizade. Felipe Salmen. Meu grande amor. Deus. Tudo pra mim. É quem faz tudo ter sentido. Nutrologia. Uma paixão. Ana Carolina Rocha. Essa aí você me pegou, hein? Essa você me pegou. Eu acho que, assim, definir essa palavra é difícil, né? Talvez isso tudo ainda esteja em construção, sim, né? Mas eu diria orgulho, pelo orgulho da caminhada, da minha trajetória, né? Orgulho sem nenhum tipo de presunção, sim, né? Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sempre tenho o que aprender, o que viver, né? Mas o que melhorar. Sim. Mas orgulho de tudo que eu construí até aqui, né? Dentro da minha vida profissional, dentro da minha vida pessoal, né? A gente vai crescendo e eu tenho a cabeça muito aberta para isso. A gente vai crescendo e dentro das possibilidades da gente, dentro dos recursos que a gente tem ali no momento, tentando melhorar, né? Então, eu definiria
como orgulho mesmo. Deus. Tudo. Defina essa conversa com uma palavra. Só uma palavra? Fique à vontade, vou abrir a sessão. Como você saiu da regra lá na sua casa em questão de formação, vai sair da regra aqui também. Você pode. Tá. Eu vou dizer disruptivo. Olha. Pra mim, como pessoa. Sim. Porque você conhece, talvez as outras pessoas não. Eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, né? Em falar em público. E é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim, porque eu gosto de trazer essas informações relevantes, principalmente dentro da minha área profissional para as pessoas, mas eu ainda tinha, apesar de ser muito articulada, assim, por trás das câmeras, a câmera me intimida um pouco. Então, eu diria disruptiva por isso, né? Quebrando um pouquinho desse medo, dessa timidez aqui. E, Ana, olha como é que eu sou... Como é que eu lembro das coisas e de situações que marcam muito a minha vida. Você não vai lembrar, mas naquele sábado de manhã que eu te fiz o convite para poder participar do Resenha Cast, foi no dia 20 de maio de 2023. Nossa, ou seja, que memória. Ano, foi num sábado de manhã, eu saí de casa, vim aqui no centro resolver algumas situações, fui treinar na Órbita Academia, fui comprar um presente pro meu melhor amigo que faz aniversário no dia 20 de maio. E desde aquele dia... Vou te falar uma coisa que jamais aconteceu. Uma das entrevistas que eu mais tinha a expectativa, nutria dentro de mim a expectativa. E olha que interessante, estamos gravando no dia 10 de novembro de 2023, sexta-feira. De ontem para hoje, ou seja, de quinta para sexta, eu fiquei extremamente ansioso de poder conversar contigo, não só de conversar por conversar, mas como eu sempre faço questão de falar aqui com todos que passam por aqui. A minha ideia é conhecer o lado profissional do participante aqui do podcast, mas, acima de tudo, conhecer a história por trás do profissional que está aqui sentado. E hoje, dia 10 de novembro de 2023, eu realizo um dos meus grandes sonhos profissionais, que é de poder conhecer a sua história, de conhecer a história de quem faz história numa área tão nobre que é a nutrologia e que faz parte de forma muito positiva na vida de centenas de milhares de pessoas, seja aqui em Valadares, Belo Horizonte, enfim. E eu fico muito feliz e posso dizer que ganhei o ano profissional com essa entrevista, com esse bate-papo e com certeza guardarei para sempre na minha história. Muito obrigado, gratidão e sucesso para você, porque você merece muito. Muito obrigado. Obrigada, fico muito honrada, te agradeço pelas palavras, tá? Estamos muito juntos. Se Deus quiser, teremos outras oportunidades de esclarecer mais coisas, né, relativas ao que as pessoas que estão nos ouvindo, né, quiserem saber. Enfim, estou sempre à disposição e fico muito feliz também de ter quebrado um pouquinho essa timidez e ter tido essa conversa com você, podendo contar um pouquinho da minha história profissional, da minha história como pessoa, né? Para que as pessoas me conheçam um pouquinho também. Porque às vezes vê lá a fotinha do Instagram, mas ninguém sabe o por trás das câmeras, né? Então, essa é uma oportunidade maravilhosa. Te agradeço muito por isso. Tamo junto, doutora Ana Carolina Rocha Monte Alto, que me deu a honra de poder conhecer a sua história aqui no Resenha Cast, justamente o espaço destinado a conhecer histórias. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que aqui, todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.